Caros colegas, estimado público, começo por felicitar as mães aqui presentes e desde já agradeço o convite para vir hoje aqui a falar sobre um tema que me é muito caro e sobre o qual tenho debruçado com grande afinco estes últimos tempos e que o estudei de forma aprofundada, especializando-me no assunto que é o conceito de família. Ora, antes de mais, importa aqui esclarecer o conceito de família per se. A família é um agrupamento humano formado por duas ou mais pessoas com ligações biológicas, ancestrais, legais, afetivas, que geralmente vivem ou viveram na mesma casa. Pode ser formada por pessoas solteiras, casais heterossexuais, casais homossexuais, entre outras constituições presentes em diferentes contextos sociais. Constitui uma das unidades básicas da sociedade. A família representa um grupo social primário, é formado por pessoas ou um número de grupos domésticos ligados por descendência a partir de um ancestral comum, matrimónio ou adoção. Dentro de uma família existe sempre algum grau de parentesco, costumam compartilhar do mesmo sobrenome herdado dos ascendentes diretos. A família é unida por múltiplos laços, capazes de manter os membros moralmente, materialmente e reciprocamente durante uma vida e durante gerações. No interior da família, os indivíduos podem constituir subsistemas, formados pela geração, pelo género, interesse e função, havendo os diferentes níveis de poder e onde os comportamentos de um membro afetam e influenciam outros membros. Passemos agora para o conceito histórico. O termo família é derivado do latim famulus, que significa escravo doméstico. Este termo foi criado na Roma Antiga para designar um grupo social que surgiu entre as tribos latinas ao serem introduzidas à agricultura e à escravidão legalizada. No direito romano clássico, a família natural cresce de importância e esta família é baseada no casamento e no vínculo de sangue. A família natural é um agrupamento constituído apenas dos cônjuges e de seus filhos. Ora, se nesta época predominava uma estrutura familiar patriarcal, em que um vasto leque de pessoas se encontrava sob a autoridade do mesmo chefe, nos tempos medievais as pessoas começaram a estar ligadas por vínculos matrimoniais, formando novas famílias. E dessas novas famílias fazia também parte a descendência gerada, que assim tinha a família paterna e a materna. Daí surgiram os conceitos de famílias da Revolução Francesa. Este não sabe o que é família. Nós é que vamos explicar o que é família. Quem é que começa? Família é... A minha também. A minha também é. A minha é... Ai, a minha também é... Às vezes... Mas que tu... Não é que é só às vezes. Ai, a minha família tem muitos
da mímica. Tem muitos segredos. Oh, pá, não, a minha é só barulho. Mas eu aquilo A minha é especial. É assim, tipo o espírito de contradição. Mas gosta muito é de festa, de barulho. Você vai ficar com certeza. A minha paixão pela música já vem de longe. Já vem dos meus avós. O meu avô tocava sanfona com a minha avó. 12 filhos. Um deles era a minha mãe. E tinha um irmão, que era o mais novo, tocava muito bem acordeão. Por acaso até era meu tio. Com 22 anos, emigrou para o Brasil. 20 anos depois, 22, voltou a Portugal, formado em medicina, com a especialidade de cardiologia. Mas, enquanto éramos novos, íamos guardar gado para a Enso do Conguelo. E ele deu umas primeiras lições de solfejo. Eu então ia lá para o meio dos salgueiros, enquanto o gado ia comer um bigotinho, e estava lá, dó, ré, mi, fá, lá, mi, lá, fá, sol, mi em cima de si. E, então tínhamos também, naquele tempo, a juventude, hoje é considerada uma arma branca, mas naquela altura tínhamos um canivete sempre. Então ele ensinou-me a fazer, dava para aguçar a bilharda e para fazer gaitinhas de cana. E ele ensinou-me a fazer gaitas e eu apanhei o jeito de tal maneira que nunca mais larguei de fazer gaitas. E depois fui para a tropa, para a Mafra. Lá aprendi com um moço que tocava mesmo acordeão, aprendi umas coisas, vim para a terra e fui para a orquestra Jazz Alegria Frei Astense. E lá toquei há algum tempo e depois estava tudo a correr bem e estava a tratar do passaporte para ir para a França e veio um aviso que tinha que me apresentar em Valença para ir para Angola. Aí é que foi o episódio. Pensei em ir a Salto, mas com o receio de não poder vir a Portugal livremente, isso fazia-me uma confusão na cabeça. Então fui de pouco, fui para Angola. Lá também encontrei uns moços que gostavam de música, fizemos um grupozinho lá e toquei algumas vezes na rádio Malange. Depois vim para Portugal porque aqui fiz um bilhete de identidade lá e depois cheguei cá e não dava, tive que fazer outro. E então, depois é que fui para a França e em França comprei esta gaita aqui na dura. Dans un petit jardin de banlieue, je viens de chanter la balade des gens heureux. Je viens de chanter la balade des gens heureux. Eu, quando era pequena, sempre quis ser artista.
só pensava em ser artista. Fazia rir, dançava muito e cantava. Andava sempre a cantar, que a minha mãe até me dizia. Oh, garota, tu não te calas. E eu, sempre com aquela ideia de ser artista, andava a pensar em ir para Lisboa. Tinha uma amiga que me ajudava, que se chama Arminda, mas quando a minha mãe soube disso... Não, tu para esses sítios não vais. Não vais, eu nem quero ver. E eu, pronto, triste, fiquei. Mas tinha uma prima na França e resolvi ir para a França. Íamos 5 num carro. Antes da fronteira de Quintanilha, tivemos que descer e atravessar a fronteira a pé. Do outro lado da fronteira tinha uma encosta com arbustos e vinha. E o carabineiro acho que nos viu e falou para o chofer. ¡Alto! Ti, tú lavas chicas no coche. E lá passamos, lá fomos para o carro e lá fomos nós diretos à França. Chegamos a Paris, foi um sábado à tarde. Muito bom! Olá lá! Baguete! Croissant! Bonjour, madame! A minha prima morava perto de uma igreja. Todos os domingos à tarde faziam missa em português. Eu já os conheciam muitos, uns aos outros. E eu fui com ela à missa. E estava lá uma rapariga de Santo Tirso. E então ela disse, Fernanda, eu vou levar a tua prima comigo para uma cidade que se chama Sceaux. E eu lá fui. Cheguei lá, ela me entregou-me aos patrões, eu chorava, não percebia nada. E eles eram os 2 dentistas, tinham 2 crianças. E eu lá fiquei. Uma semana depois fomos para a campanha. Tinha uma cozinheira que cozinhava, eles comiam. Eu comia. Não sei se ela me dizia para comer, porque eu não percebia, não comia. E o meu pai e a minha mãe sempre me disseram, não se mexe no que é dos outros. E eu não mexia, não comia. O que eu fiz foi então, tinha um pomar, e aí foi a minha vingança. Enchi-me de maçãs e peras. Passei a semana a comer maçãs e peras. Uma semana depois voltámos para Sceaux. Ao chegarmos a casa, ela punha-se para mim, está a cozinha, está a cozinha, está a cozinha. E eu pensava para mim, mas que raio que era a mulher que vai sentar na cozinha. E eu fui, sentei-me na cadeira, na cozinha, lá fiquei sentada. Quando nisto vejo chegar a minha prima, e eu então aí é que pensei, a cozinha é a prima. E eu então vi chegar a minha prima, a rapariga de Santo Tirso, e o chofer, que era um rapaz da minha aldeia, e vinha um rapaz com cabelo louro, olhos azuis. E fomos então no carro, íamos para Paris, para lá fora de Trono. Quando estacionou para irmos à festa, nós íamos por o passeio da direita, no passeio da esquerda, estava uma máquina a rolar frangos. E eu andava e olhava, andava e olhava para os frangos. Quando nisto o rapaz se percebeu e procurou-me. Tens fome? Eu até comi um inteiro. Para tudo, para tudo. Um frango inteiro para esta senhora, se faz favor. E eu devorei aquele frango. E fomos às atrações. Foi o amor à primeira vista. Ficámos apaixonados. Depois, namoramos, casámos. Mas ao namorar estávamos a 90 km de distância um do outro. Mas tivemos 2 filhos e 2 netos muito lindos. E assim se formou a minha família. Journaliste pour ta première page, tu peux écrire tout ce que tu veux. Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Estes bordados foram feitos pela minha mãe.
mãe são do enxoval dela. A minha mãe era uma pessoa muito prendada, já eu sou mais fraquinha. Com muito amor e carinho. Com a minha mãe aprendi a fazer a broa de milho. E tenho pena de não aprender com ela a fazer o pão escolhido que ela fazia ao Divinol. Que era um pão que antigamente se fazia, que era a base dele era farinha centeia. E só se fazia esse pão 2 vezes no ano, porque era muito trabalhoso. E fazia-se na Páscoa e na festa da aldeia. E outras coisas que eu tenho pena de não aprender com a minha mãe, mas agora... Agora eu sou a prima de Portugal, mas também sempre fui artista da família. Só que o meu irmão, nossa, hoje ele chegou com isso daqui, uma abóbora de origami. E perguntou, Tata, você quer aprender a fazer? Eu quero, claro. Em 5 minutos me ensinou. Ai, ele é incrível. 9 anos, mas é um menino de fases. Ele já teve a fase do avião. Ele fazia aviões gigantes de papel, cartão e sempre colocava as linhas aéreas aqui. TAP, Gol, Azul. Ele também teve a fase da pesca. Ia lá no Rio Minho, comprou uma vara lá no Lidl e aprendeu com os pescadores. Ah, mas eu acho que na minha família não tem ninguém que eu não sinta orgulho. Por exemplo, o meu primo. Meu primo toca numa banda de jazz e ao mesmo tempo é arquiteto. Ou se não, a minha prima. Ela é professora de línguas e acabou de acabar o curso de advocacia. Mas também tem as minhas 2 avós. 2 mulheres muito guerreiras. Uma mais... Uma delas, a mais tarde, ela virou professora de português e cuidou dos 4 filhos com meu avô. Já a outra vivia de arte. Fazia pães, bolos e panos também. Pintava panos. Mas de todas as mulheres que eu conheço, a mais forte de todas é a minha mãe. Ela faz uma comida maravilhosa e bonita. Para mim, os filhos são uma bênção de Deus. E eu considero-me uma felizarda, porque tive 2, os quais me deram 4 netos. Autênticos tesouros. O meu filho é um filho de ouro, um rapaz muito trabalhador, sempre muito preocupado com os pais e muito dedicado à família. A minha filha, essa, tem umas mãozinhas de fada. Nos tempos livres, dedica-se aos bordados. Bordados de toalhas de batismo, quadros, este é ponto de matiz, este representa a família que ela constituiu, este as amigas e, além disso, tem um projeto em comum com o marido de filigrana, o chamado peregrinado. Eu não sei se já vos contei uma história passada há muitos anos em que fiz uma viagem à Itália e a minha filha, foi ela que bordou este lenço e que diz: foi preciso ir para longe para saber o quanto vos amo. Era outubro de 2005 e a minha filha foi colocada na Itália, mais propriamente em Milão, para dar aulas de português. Como era a primeira vez que saía de casa, nós fomos levá-la. Não calculam, foi terrível.
Eu chorei sempre. No aeroporto estava a Alexandra com um cartaz que nos levou para a sua casa. À noite fomos descansar, só que eu sempre a chorar. A minha filha consolava-me e o meu marido dormia descansado. Chegou o dia de voltarmos a Portugal. Não calculam. Sabia que ia deixar a minha filha num país totalmente desconhecido. E largar um filho é coisa muito dura. Pensei desfrutar dessa viagem, mas nada. Ao contrário disso, há coisa de 15 dias, fiz uma viagem à Itália, ou seja, a Roma, em que ela ia também com a família que constituiu, e aí sim, aí desfrutei ao máximo de tudo o que fiz, o que vi e gostei imenso. Onde está uma, estão as outras. E depois encobrem-se sempre. Mas é engraçado porque vem tudo sempre ter a mim. Oh, tia, o que é que se passa? Já falaste com a tua mãe hoje? Já, tia, mas o que é que se passa? Olha, ela caiu, vê lá se aconteceu alguma coisa. Oh, mãe! Calma, filha, não foi nada. Está descansada. E depois, aos sábados, costumo ir ao cemitério sempre às 4 juntas. E costumam ir à feira sempre também todas juntas. E depois nas nossas casas temos tudo igual. E quando aos jantares de família nunca sabemos o que é de quem. Temos que escrever por baixo dos tabuleiros para sabermos. E com as roupas? Com as roupas é exatamente assim. Vai passando de geração em geração. Da minha prima Liliana, para a minha prima Karina, para a minha prima Beatriz, para mim, para a minha prima Soraya. É tudo igual. É farinha do mesmo saco. É genético. Bom, passando agora para a genética, que é o ramo da biologia e especializado no estudo científico dos genes, da variação genética dos organismos e da hereditariedade, ou seja, a forma como os organismos recebem e transmitem as características biológicas de geração para agora. O que é que estás a fazer? Só-me aqui. É aqui, sim, senhora. Eu é que sei. O que é que foi? O que é que estás a fazer? Todo o nosso lar já disse. Ai, por amor de Deus, isto é meu. E leva. Ah, pois leva. Pensas que isto é lixo? Não é lixo, mas também Oh. e leva. Então, por favor, que me faz tirar isso daqui. Ah, pois é. Oh, caralho. Passa para cá, faz favor. Vim para aqui fazer publicidade. Para Ah, poder- pois.
minha família somos todos teimosos. É genético. A genética, já no tempo da pré-história, os agricultores utilizavam conhecimentos Eu é que sei. Tu não tens razão. Tu não sei teimoso. Epá, é aqui! E no que toca à teimosia, meu menino, tu não me ganhas. Eu acho que tá todo mundo errado aqui. Ele tá errado, você tá errado. Eu tô vendo de uma visão geral e vocês não. Eu tô certa. Aí estás? Então, pega na tua visão geral e anda para este lado. Assim não está muito melhor? Não, não tá. Tá É vazio. aqui que vai ficar. É aqui que Não, vai vai ficar. ficar aí. É aqui. É aqui. É aqui. É aqui, não é que sai, é aqui, mais nada. É aqui, isso faz aqui, manda aqui saúde, mais nada. É aqui, fica aqui. Pronto. Leva lá a bicicleta. E o sofá. Obrigado. Ai, Deus. Ficou no céu. Nossa. Ai, no outro outra vez. Está satisfeito? Agora estou. A minha família somos todos muito teimosos, mas também somos todos muito brincalhões. Quando faleceu o meu avô, eu fui fazer companhia à minha avó, para ela não ficar sozinha. Então, tinha um primo, que é muito meu amigo, que vinha ficar muitas vezes comigo. E por volta sempre das 2 da manhã, tínhamos liberdade total, com a energia no máximo, fazíamos cigarros, petiscos e partidas à minha avó, que fazíamos mais vezes, era a do relógio. Às 2 da manhã íamos sempre bater no relógio, como se fossem 6 da manhã para a minha avó era mais. Vai bater o relógio às 2 da manhã. Oh, vai tu, até que eu não sei trabalhar com o relógio na bolsa de agarrar o relógio à velha, vai lá tu. Já nos vai fazer o bacalhau de cebolado. Olha tu! Vai tomar a banhiga. É bom! Olá. Ei, onde é que vai? Já estou atrasada, já bateu as 6 para ir à Isso mesa. está na vossa 2 da manhã, agora vai ficar no relógio. Estava a brincar consigo, vai para a cama, vou. Que é troco, Estava a brincar consigo, vai para a cama. Mas estás assim uma casa da boa. Também é assim, Tem a minha avó. Mas a minha avó não deixava ficar. Nós éramos obrigados a ir todos os dias à missa. Então, aos domingos, havia sempre a carrinha das roscas. E a minha avó dizia-me assim: então vão lá os escudos e vai ali buscar uma rosca, que eu fico ali embaixo à tua espera. Para quê? Ela apanhava a primeira boleia, deixávamos ali sozinho, eu tinha que ir a pé para casa. E uma vez até fomos à missa e ela foi-se embora. olha, tchau! Foi-se embora, chegámos à missa tarde, ainda fez como se a tua tivesse sido domingo. Eu cheguei a casa e disse: avó, consigo, não vou mais à missa. E hoje vou comer à casa dos meus pais. E ela ficava toda cheia de ciúmes. Chegava ali e dizia assim, sabia que eu adorava o bacalhau de cebolada dela, à hora do meio-dia diz ela: sabes o que é que eu vou fazer de comer? E eu digo: avó, vou fazer bacalhau de cebolada. Que era com os ciúmes para eu ficar com ela, para não ir para a casa dos meus pais. Podia estar aqui uma noite inteira a contar histórias com a minha avó, mas não posso, porque os amigos também querem contar histórias deles. Por isso, boa noite a todos. Olha que ali. Está com o pia. Ela pequenina. Tudo o que sou e o que tenho, devo à minha mãe e aos meus tios que me criaram desde pequenina. Os meus pais estiveram casados apenas 5 meses e ao fim desse tempo o meu pai faleceu de acidente de trabalho com 23 anos, acabado de sair da tropa. A minha mãe ficou sozinha, lutando pela vida. Foi uma grande mulher. Os meus tios criaram-me com muito amor e carinho, e deram-me e ensinaram-me tudo o que sabiam e tinham. Que trêmula as mãos. Isto também não é só genético. Eu também sou cuidadora da minha família. Preocupo-me com ela, saber se estão bem.
Tudo o que sou, aprendi com a minha avó e com a minha mãe, a ser humilde, educada e amiga de ajudar o próximo. Quando estudei em seguimento, quando andava na escola, havia lá uma miúda, eu, graças a Deus, não passávamos fome porque o meu pai estava emigrado. Mas havia lá uma miúda na escola, uma coleguinha minha, que eu ia para a escola, levava um pãozinho com uma pastilha de chocolate e ela, claro, não levava nada, e tomava um pequeno almoço. Ela encostava-se a mim, e a primeira vez parti metade do pão e metade da pastilha dele. Mas aquilo era todos os dias, já todos os dias se encostava a mim. Cheguei a um ponto e disse assim, toma lá o pão com o chocolate, que tu precisas mais do que eu, porque eu chego a casa e tenho que comer. Acontece que ela ao meio-dia encostava-se a mim também, veio comigo, para casa. E claro, eu tinha que partir o meu prato metade com ela. Mais tarde, essa rapariga foi para Lisboa, mas eu sempre perguntei como é que ela estava. E dizia-me, não, ela está bem, ela está bem. Ainda hoje pergunto por ela e diz-me, não, está bem. E eu fico feliz com isso. Agora vai eu. A minha avó, do lado da minha mãe, é e vai ser sempre uma referência para mim. Ela nasceu no seio de uma família pobre e não teve a oportunidade de estudar e começou muito novinha a trabalhar no campo. Não havia fartura. Entretanto, surgiu-lhe a oportunidade de ir trabalhar para um hotel termal em Melgaço e ela foi. Foi aí que ela conheceu o meu avô. Passados uns dias, apaixonaram-se, ela foi viver com ele para Angola. Casaram, tiveram 2 filhos. Passou a ter uma vida melhor. Entretanto, deu-se a guerra colonial e a minha família teve de fugir de Portugal. Vieram sem nada, só com a roupa que tinham no corpo. Perderam as malas no aeroporto. Foram tempos muito complicados. Mas a minha avó sempre foi uma mulher muito guerreira, muito forte e conseguiu dar a volta por cima. E até ao dia dela partir, ela foi seguindo com a sua vida. E ela passou isso para a minha mãe. A minha mãe também é uma mulher muito forte, muito guerreira. E se for a ver bem, eu aprendi muitas coisas com os meus pais. Por exemplo, o meu pai ensinou-me a passar a ferro. Tem uma lavandaria, sei os segredos todos. A minha mãe faz uma mousse de chocolate que fica deliciosa. Sou uma afortunada e tenho muito orgulho na minha família. Bom, eu também aprendi coisas com a minha família, neste caso com os meus pais. Uma das que me marcou foi, na altura em que eu era jovem, e nós quando somos jovens começamos a olhar para coisas de adultos, que nos dá assim algum interesse em experimentar. E eu refiro-me ao tabaco e ao álcool. Muitos de nós fazem as experiências escondidas. No meu caso, os meus pais eram a experimentar e explicaram as consequências que eu tinha, se ficasse viciado ou se abusasse. Outra coisa que me ensinaram, e neste caso não foram dos meus pais, foi na universidade, que me marcou muito e que ainda hoje uso, foi que eu durante uma aula questionei o professor de uma dúvida e ele perguntou-me, olha, vai à internet, vai ao Google e procura. Uma altura que olha tu a aprendi a desenrascar, foi o meu pai da cidade. Continuando. Vamos lá. Eu tenho as minhas 2 avós. Como eu já disse antes, uma delas é mais rigorosa, assim, me ensinou a segurar no garfo, a segurar na faca. Ela dizia que assim, em cima da mesa, era jamais. Assim nunca, assim às vezes e assim sempre. Já outra mais prática, assim, me ensinou a fazer pano, a fazer massa de pão. Mentira, eu não sei fazer. Mas outra coisa foi o meu avô. O meu avô, ele já faleceu, só que ele sempre me ensinou a não ter medo das pequenas coisas.
E era engraçado, porque a mulher dele, essa minha avó mais rigorosa, ela era totalmente contrária. Ela é totalmente contrária. Ela chegava assim, toda vez que eu ia subir em cima da cama pra pular, ou em cima do sofá, ela já gritava: ai meu Deus, Mariana, vai cair, vai quebrar a cabeça, vai quebrar o nariz, o meu primo morreu disso. Ou depois, quando eu ia pegar uma faca pra cortar um pão, ai meu Deus, vai furar o olho, meu primo morreu disso. Era sempre esse mesmo primo que morria. Eu fui ver, ele não existe. Claro, né, porque morreu. E era engraçado porque o meu avô, ele chegava pra ela e falava assim: Marisa, não fala essas coisas pra menina, porque senão ela vai crescer cheia de medo. Enfim, ninguém é perfeito, né? Principalmente as famílias. Ai, tem cada personagem. Eu gosto quando o meu irmão e a minha cunhada vêm de fim de semana, mas há sempre um problema. É que eles levam os taparoeiros e depois nunca trazem os taparoeiros direitos. E acaba sempre tudo em confusão. Ai, isso é meu! Está mal ao teu? Não, por aí. Vamos taparoeiros, um clássico das famílias. Olha, falando de família, a minha mulher era uma moça espetacular. Só que tinha uma mania de me controlar quando eu saía. Ah, eu sei. Tinha que me ver as calças, se eu colava, se eu levava. Ah, eu sei como é. A minha mãe é igual. Onde é que vais assim vestido? O quê? Qual é o problema? Ah, vais tirar essas calças e pôr outras. Quem tem estas calças? Ai, já te disse. Não, agora não vou tirar, já estou vestido, agora não vou também mudar. Olha, se não tiras isso, eu não vou contigo. Boa. Aproveitava quando eu queria ir só, não tirava as calças. Eu posso contar uma história? De novo! É que eu amo a minha família, mas quando eu comecei a trabalhar dentro de casa, havia vezes que eu conseguia ajudar os meus pais durante o dia, e outras vezes não. E eles não percebiam isso. E o meu avô, o facto de eu trabalhar dentro de casa, faz uma confusão. Ó Xavier, anda a ajudar a pôr a mesa. Oh mãe, eu tenho reunião, não posso. Xavier, anda cá dar uma ajuda. Oh pai, eu estou a trabalhar. Estás a ver? Desde o computador e agora anda-se a valer o joguinho. Ó filha, como se chama aquilo que tu gostas tanto? É o Google. É o Google. Olha, esse teu amigo Hugo, a ver se ele dá amor e carinho como te dá a tua mãe. Ah não, a mãe criar um filho para isto. Sabem que mais? Há cada personagem na família, não é? Por exemplo, um irmão que não se pode falar para ele quando está a ver futebol. Alguém que fala muito alto. O irmão que vemos juízo. Estilista. E algumas pessoas que pensam que sabem mais que as outras. E a prima hipocondríaca. Aquela que dizemos que nos dói a cabeça e acha que já temos 1500 doenças. Faz-me prognóstico de morte. Ou a tia das mesinhas, a minha tia, ela chega assim com uma sopinha de cenoura. Olha, toma esse daqui que vai fazer bem pros teus olhos. Ou senão esse chá aqui, ó, ótimo pro estômago. É o despistado. O imigrante. Então, se todas as famílias têm uma personagem, um retrato de família típica devia ser algo do género. Tinha que ir na praia. O marido me deu.
São os meus pais e eu. Era a minha primeira comunhão. As 3 pequeninas eram as minhas irmãs vestidas de branco, com vestidos feitos a crochê, feitos por as mãos da minha mãe. O pequenino é o meu irmão mais novo. Hoje tem o neto da idade dele aqui na foto. Esta foto tem aqui um tio meu que foi para o Canadá com 17 anos, irmão da minha mãe. E só passado 30 anos é que ele veio à Terra. Foi uma alegria reencontrá-lo. Era alegria por um lado e tristeza por outro, porque a minha avó, a mãe, tinha falecido há 3 meses. E ela dizia sempre que não queria morrer sem ver aquele filho, mas isso não aconteceu. E era muito bom os encontros de família, que juntávamos todos, era uma alegria. Agora já parte desta gente partiu toda, inclusive os meus pais. Agora o Natal, para mim, não me diz nada, porque as cadeiras estão todas vazias, a maior parte delas. Esta fotografia foi tirada no dia em que a minha tia completou 74 anos. Aqui está um dos irmãos, um dos filhos, os netos e 2 sobrinhas. Ela tem mais, mas aqui só estão 2. É a família com quem eu tenho mais ligação. Os natais, os almoços de domingo são quase sempre lá. E quando nos juntamos, somos muitos. Falamos muito alto, rimos, comemos, brincamos. É uma animação. Esta fotografia foi tirada na casa da minha avó materna. Só passei momentos felizes lá. Gosto muito desta fotografia porque nela estão representadas 4 gerações da minha família. A minha avó, a minha mãe, eu e a minha filha. Eu não faço ideia de quando essa foto foi tirada, mas eu acho que eu tinha uns 8 ou 9 anos, por aí. Era um Natal. Nessa foto está eu e 3 das minhas primas. O Natal era sempre na minha casa, que era a casa da minha avó também, lá no Brasil. E todo Natal, antes dos convidados chegarem, eu embrulhava os meus próprios presentes e colocava assim, de Papai Noel para Mariana. De Totó, que era meu cachorro, para Mariana. De Cici, minha gata, para Mariana. E assim vai. E era muito bom porque enchia a sala de gente, enchia de presentes. Agora, os natais ainda são na minha casa, quando a minha avó consegue vir com a minha prima. É legal também, só que nunca vai ser igual. Mesmo assim, eu fico feliz de ter a minha avó. Esta fotografia foi tirada em Braga, no dia da minha graduação. Nela está apresentada a minha família, amigos, namorada, basicamente toda a gente que me ajudou no meu percurso e a ser quem sou. Sou afortunado pela família que tenho, pelos amigos, pela namorada e sempre que estamos juntos é sempre uma grande animação. Esta fotografia traz-me a memória, traz-me lembranças da minha infância. No tempo, aqui estou com um tio-avô, primos e amigos, onde passávamos os bois e as ovelhas para a Ínsula. No tempo que eu fazia e tocava gaitinhas de cana. Agora nem faço, nem toco, nem sei onde a tenho. Esta fotografia são todos irmãos da minha mãe. Até nela está o meu tio Manel, que teve sempre muito carinho por todos os sobrinhos. Esta fotografia representa o amor, a amizade, o respeito e o carinho entre famílias. É a vida. Esta fotografia é o registro de dos muitos momentos em família. Havia, portanto, 4 gerações distintas, mas neste momento a minha mãe partiu de entre nós. Os meus netos eram pequeninos e eu tenho a felicidade de assistir de perto ao seu crescimento. Tenho muito orgulho na família que constituí. Música
fotografia.